Olá, bem-vindo a mais um vídeo do minicurso Energia, um conceito antigo, porém conservado. A proposta do curso é de apresentar uma visão panorâmica da história do conceito de energia. Meu nome é Ronaldo Neves e eu divido a preparação desse curso com o professor Cássio Amador. Ambos somos físicos e somos professores do campus de Cornélio Procópio, da UTF-PR. Esse é o segundo vídeo da série. O título específico, então, desse capítulo é Antecedentes do conceito de energia na Antiguidade. No primeiro vídeo, o professor Cássio falou sobre... fez uma introdução geral sobre a energia, né, e sobre o conceito de energia. Agora, nesse vídeo, nós vamos entrar mais propriamente na questão da história desse conceito, começando pela antiguidade, e mais especificamente pela Grécia Antiga. Nós vamos seguir basicamente esse roteiro. Tem uma introdução, depois nós vamos falar sobre o contraste das visões entre Heráclito e Parmênides. São duas visões que estão relacionadas a esses conceitos de permanência e de impermanência. Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a teoria dos 4 elementos de Empédocles, sobre os conceitos de ato e potência em Aristóteles, e também vamos comentar sobre o primeiro motor a vapor, que foi criado por Herón de Alexandria. Começando por umas características gerais da energia, como a gente pensa na energia hoje, nosso conceito moderno de energia, ela obedece a uma lei de conservação e ela pode assumir diferentes formas. O professor Cássio abordou isso no primeiro vídeo. Existem diferentes formas de energia, né? Energia elétrica, energia mecânica, calor. A energia pode assumir todas essas formas e passar de uma para outra. Essas duas coisas juntas já mostram que a energia tem alguma coisa a ver com a ideia da constância em meio à mudança, ao mesmo tempo em que ela tem diferentes faces, diferentes tipos, e pode se transformar de um tipo no outro, algo se mantém constante, algo permanece em meio às transformações. Então, isso capta, essa ideia da constância em meio à mudança, capta um aspecto relacionado à energia. Há um outro aspecto que tem a ver com a capacidade de realizar trabalho. Essa é uma expressão que a gente pode interpretar como significando uma possibilidade de alterar o estado do mundo físico. Então, há algo na energia que tem a ver com isso, com a possibilidade de realizar coisas no mundo. Então, são esses dois aspectos, né? A ideia da conservação, da constância em meio à mudança, e da possibilidade de gerar alterações no mundo. Essas são as coisas que nós vamos procurar no mundo antigo, porque o conceito que nós temos hoje de energia é o resultado de uma longa evolução histórica, pela qual a gente vai passar, né, no conjunto dos nossos vídeos. E o conceito que nós temos hoje, então, ele sintetiza uma série de coisas. Então, lá no mundo antigo, não havia um conceito único que tivesse todas essas mesmas nuances
do que a gente entende como energia hoje. Então, nós vamos procurar lá as ideias que refletem alguns aspectos do que nós encontramos hoje no conceito de energia. Então, nós vamos concentrar aí nesses dois aspectos, né? Na constância em meio à mudança e nessa capacidade de realizar trabalho, a possibilidade de alterar o mundo. Eu falei que nós vamos começar pela Grécia Antiga. Isso, é claro, tem a ver com o fato de que a Grécia Antiga está na raiz da nossa tradição cultural e intelectual. Então, nós vamos falar aqui do desenvolvimento do conceito de energia, que se deu no mundo ocidental, no desenvolvimento da ciência do mundo ocidental, principalmente na Europa. E essa tradição começa lá na Grécia Antiga. Mas é claro que essas coisas que eu apresentei antes, de a ideia da mudança, né? O mundo está em constante mudança, mas mesmo assim há algo que permanece em meio às mudanças. Esse tipo de coisa, claro, que são aspectos muito salientes da realidade, e várias culturas abordaram isso. Então, culturas do presente como do passado. Então, só para dar um exemplo, o conceito de impermanência, né, que remete a essa ideia do mundo em constante mutação, a impermanência é um conceito importante no budismo. Uma representação interessante disso é uma tradição que eles têm, né, no Tibete, onde os monges criam essas imagens extremamente elaboradas, né, são mandalas feitas com areia colorida. É um trabalho extremamente meticuloso, que eles fazem com muito cuidado, né? O desenho é uma pintura realmente feita com areia colorida. E leva horas e horas para fazer uma figura inteira como essa que está aí. Mas pouco depois de eles terminarem de fazer, eles destroem. E a ideia, é claro que é destacar a transitoriedade das coisas, né? Nada é eterno, tudo passa, né? Então, essa é uma tradição que exemplifica aí a importância da reflexão sobre essa questão da impermanência na religião do budismo, por exemplo. Mas nós vamos aqui, então, voltar lá para a Antiguidade e vamos falar da Grécia Antiga. A Grécia Antiga tem lá as suas características, e eu vou enfatizar aqui o uso da razão, que permitiu a eles uma investigação sistemática, né, em filosofia, na matemática e em ramos nascentes da ciência. A ciência grega não é exatamente idêntica à ciência que nós temos hoje. A ciência, como nós a entendemos hoje, começou a se tornar mais madura a partir lá do século XVI, século XVII, né, com figuras como Francis Bacon e Galileu. Mas lá na Grécia Antiga nós temos um movimento inicial, né? E lá realmente é o berço da filosofia. Faltava um pouco, a grande diferença talvez, o que faltava mais
era da importância à observação, né? Galileu, por exemplo, era muito ciente da necessidade de você observar o mundo, né? E checar experimentalmente se as hipóteses teóricas concordam com aquilo que o mundo está mostrando através das observações. Esse aspecto da importância da observação no processo de investigação científica ainda não era entendido na Grécia Antiga. A ênfase era muito mais no raciocínio puro. Mas ainda assim, é um momento nascente da ciência, e eles foram capazes de fazer muita coisa. A filosofia deles coloca em movimento, né, toda a tradição da filosofia que seria desenvolvida no mundo ocidental. E talvez onde é mais fácil de ver o progresso rápido que os gregos fizeram foi na matemática. Aqui eu não tenho condições de elaborar, por falta de tempo, mas a matemática dos gregos era bastante sofisticada. Eles foram muito longe, precisamente porque eles foram capazes de fazer uma investigação sistemática, onde o conhecimento é cumulativo. Então, cada pensador vem e dá a sua contribuição, se beneficiando do que foi feito antes, e o conhecimento vai crescendo. Então, na matemática em particular, essa investigação sistemática levou a um crescimento muito rápido. E eles foram muito longe. Mas os nossos temas aqui têm mais a ver com a filosofia. Então, também não vou falar sobre a filosofia dos gregos em geral, isso seria tema para um curso completo, um curso de 60 horas, né? Não para um mini curso. Então, dizendo apenas falando muito do básico, né? Tem uma classificação normalmente feita com base na figura de Sócrates, como um marco. Os filósofos anteriores a Sócrates são conhecidos como os pré-socráticos. Nós vamos focar apenas algumas figuras. Existem várias escolas de pensamento, né? Várias escolas com visões de mundo e que dão ênfase a diferentes aspectos, umas criticando as outras. Então, a filosofia grega é muito rica. Nós vamos focar apenas nas 4 figuras que estão colocadas ali: Heráclito, Parmênides, Empédocles e Aristóteles. Os 3 primeiros, Heráclito, Parmênides e Empédocles, são pré-socráticos. Aristóteles já vem depois, né? Aristóteles era um discípulo de Platão, e Platão, por sua vez, foi um discípulo de Sócrates. Então, Aristóteles já está firmemente na época após Sócrates. Um aspecto comum a muitos escritores, filósofos e pensadores da época é que muitas vezes não chegaram a nós obras completas. Nós temos apenas fragmentos. E isso é especialmente verdadeiro para aqueles dessa época pré-socrática. Então, no caso desses 3 aí, Heráclito, Parmênides e Empédocles, nós não temos obras completas deles, nós temos apenas fragmentos. Então, o que nós podemos fazer é reconstituir o pensamento deles com base nos fragmentos que temos, mas não é a mesma coisa que Aristóteles. Do Aristóteles, nós temos diversos livros, obras completas. A obra de Aristóteles é imensa e riquíssima, né? Então, tem essa diferença. Bom, mas então vamos começar lá com o primeiro deles, que é o Heráclito. O Heráclito era um filósofo da escola jônica. A escola jônica foi fundada por Tales de Mileto,
mais ou menos um século e meio antes da época do Heráclito, lá em torno de 600 a.C. O Tales é normalmente considerado quem começou toda a tradição intelectual da filosofia grega. Ele e um discípulo dele chamado Anaximandro. E uma das coisas que o Tales fez foi identificar um princípio único que estaria por trás de todos os fenômenos da natureza. O Tales sugeriu que deveria ser a água. Outros pensadores depois lançaram outras hipóteses. O próprio Anaximandro, que era um discípulo do Tales, sugeriu que não deveria ser a água, deveria ser outra coisa. Ele sugeriu um conceito, uma coisa, o termo é apeiron, e quer dizer mais ou menos algo como o infinito ou o indefinido. Então, uma resposta diferente, uma hipótese diferente da de Tales, que era a água. E assim veio outras pessoas e cada um deu uma hipótese, lançou uma hipótese diferente. O Heráclito, então, herdando essa tradição, ele propôs uma ideia diferente. Ele propôs que ele concordou que havia um princípio único por trás de tudo, mas ele sugeriu que seria o fogo. A escolha para ele do fogo não é uma escolha arbitrária, é porque ele acreditava que o mundo estava em um constante estado de fluxo, de movimento, mudança perpétua, né? Uma visão de um mundo dinâmico, né? Com coisas acontecendo o tempo todo, transformações e mudanças e movimento, né? E ele acreditava que a realidade se baseia no conflito e no equilíbrio entre opostos complementares, coisas como quente e frio e por aí vai. Então, esses complementos, esses opostos que são complementares, né? Um é necessário para a existência do outro, não existe o quente sem o frio, e vice-versa, os dois são necessários, e o conflito entre eles acaba gerando um equilíbrio dinâmico, e a realidade é gerada, né? A realidade do mundo é gerada por esse tipo de coisa, pelo conflito e pelo equilíbrio entre opostos complementares. Então, é uma visão bastante dinâmica de uma realidade em movimento, né? A gente pode chamar isso de mobilismo. Então, o fogo é a ideia de que o fogo seja um princípio, né, por trás de toda a natureza, é justamente porque o fogo simboliza esse dinamismo, né, de uma realidade em perpétuo estado de fluxo, né? Então, uma frase que captura bem o pensamento do Heráclito é essa: não podemos banhar-nos duas vezes no mesmo rio, porque o rio já não é mais o mesmo, né? O rio já mudou, então não tem como nós banharmos duas vezes no mesmo rio. E tudo passa, né? Os monges budistas concordariam com essa frase. Então, é uma visão que enfatiza o aspecto de impermanência, né, da realidade. Parmênides, que vem um pouco depois, e deixa eu comentar rapidamente que essas datas de nascimento e morte também não são muito exatas, a gente conhece muito pouco sobre a vida de vários desses personagens, alguns mais do que outros, mas os dados biográficos são muito escassos. Então, em alguns deles, o que a gente tem
são hipóteses, né? Enfim, a gente não tem números exatos. Mas, bom, então as datas aí também são um pouco incertas. Mas o Parmênides veio um pouco depois do Heráclito, e ele foi o fundador de uma outra escola de filosofia, a escola eleática. Né? Eleática vem da cidade de Eleia. E ele foi o primeiro a questionar a necessidade de um princípio único que explicasse tudo. Eu comentei antes, o Heráclito aceitou essa tradição que vinha lá do Tales de identificar, não é, um princípio único que explicasse tudo, que tivesse por trás de todos os fenômenos da natureza. Tales começou com a água, o Anaximandro lançou a ideia do apeiron, outros tiveram outras ideias, o Heráclito sugeriu que seria o fogo. O Parmênides está rejeitando a própria ideia de que haveria um princípio único, explicando tudo. Apesar disso, a visão de mundo dele era que, na verdade, que o mundo é único e imutável. A realidade mais fundamental é única e imutável. O que a gente vê de movimento, de alteração, né, de mudanças na realidade física, essas mudanças são apenas aparentes, são ilusões. Então, por trás da aparência de mudança, de movimento, do estado de fluxo, por trás de todo esse movimento, haveria num nível mais profundo, uma realidade que seria uma realidade mais fundamental, que seria única e imutável. Então, a gente pode chamar isso de monismo. Então, essa é a visão do Parmênides e da escola dele, que é diametralmente oposta à visão do Heráclito. Né? Uma das coisas que a escola de Parmênides fazia, então, era questionar a própria possibilidade do movimento. Então, veja esse raciocínio aqui dele. O movimento é impossível porque necessita de espaço vazio, mas o vazio é nada e o nada não pode existir. Quer dizer, Parmênides achava que o nada é uma coisa que é uma contradição em si mesmo. Nada não pode existir. Né? Aquilo que é não pode não ser. Né? E aquilo que não é, não é. Né? Quer dizer, uma coisa que não existe, não existe. Não pode ser. Você não pode ter uma coisa que não existe existindo. Como é que você pode falar que existe o que não existe? Então, se o nada é o que não existe, então o nada não pode existir. E o problema é que o movimento, para você ter movimento, você precisa que um corpo saia de um lugar e que ele passe, né, que ele saia de um lugar, que ele passe a ocupar um novo lugar onde não tinha nada. Mas se não tinha nada lá, se estava vazio, esse vazio não podia estar ali antes, não pode existir o vazio. Então, o que ele quer dizer com isso é que o movimento é impossível no sentido mais fundamental. Por isso, o movimento tem que ser apenas uma aparência, é uma ilusão. Né? O que nós vemos como movimento é uma aparência de uma coisa mais profunda, e essa coisa mais profunda é tal que é imutável, que não tem movimento. Então, uma visão realmente bem diferente da do Heráclito e crítica, né, à escola do Heráclito. Um seguidor do Parmênides importante e famoso, o Zenão de Eleia, que criou paradoxos famosos que questionam a questão do movimento. Então, o paradoxo mais famoso dele é o do Aquiles e a tartaruga. Né?
Aquiles anda muito mais rápido do que a tartaruga, mas se eles estão apostando uma corrida e a tartaruga começa com uma vantagem, começa na frente, por mais que Aquiles ande mais rápido, ele nunca vai conseguir alcançar a tartaruga. Bom, é claro que a gente sabe que no mundo real não acontece isso, a tartaruga seria ultrapassada, mas o ponto é o raciocínio, o encadeamento das ideias, e o argumento do Zenão não é um argumento ingênuo, ele é difícil de ser respondido. Então, é uma crítica pertinente à visão da escola do Heráclito. Bom, então nós temos essas duas visões, né, do monismo e do mobilismo, né? O mobilismo enfatizando aí a pluralidade do real, o monismo enfatizando a unidade da natureza. E o mobilismo reconhecendo que a experiência contribui para o conhecimento da realidade, né? Quer dizer, a realidade, nós vemos, né? Nós temos essa experiência da realidade em constante estado de fluxo, e o Parmênides e o monismo separam, né, conceitualmente o que é real e o que é apenas aparência, né? Uma distinção que se tornou importante aí na história da filosofia. Então, são duas escolas de pensamento diametralmente opostas e que estabelecem, talvez, o primeiro grande debate entre duas grandes escolas, com dois paradigmas filosóficos completamente diferentes, e isso encontra ecos aí também em todo o desenvolvimento da história da filosofia. Os filósofos posteriores, claro, não necessariamente concordam exatamente com Heráclito ou com Parmênides, mas o espírito dessas duas visões, né, de pôr a ênfase para um lado ou para o outro, isso acaba se propagando aí ao longo de toda a história da filosofia e até os nossos dias, né? E, bom, é claro, o título ali, Permanência e Impermanência, né? Fica claro que a visão do Heráclito e do monismo é uma visão que enfatiza a impermanência, e a visão de Parmênides, dos monistas, é uma que enfatiza a permanência, né? E as duas escolas são importantes e não é simplesmente uma questão de saber qual está certo e qual está errado, porque acho que já dá para perceber que ambos capturam alguma coisa, algum aspecto da realidade, né? Os dois estão, pelo menos em parte, certos. E é por isso que esse conflito, ou que o embate entre essas duas escolas é um embate rico. Tanto a permanência quanto a impermanência são aspectos do mundo, né? Então, nós temos essas duas visões extremas lá na antiguidade. Um pouco depois também vem o Empédocles. O Empédocles, né, viveu na Sicília. Ele tentou superar essa oposição entre Heráclito e Parmênides. Ele tentou encontrar ou formular uma visão do mundo que escapasse dessa oposição tão radical entre as visões dos dois pensadores anteriores. E, além disso, ele também procurou fazer uma síntese das ideias anteriores sobre os elementos primordiais. Então, como eu falei, foram sugeridos vários candidatos a serem esses elementos primordiais por trás de toda a natureza, e o Empédocles também tentou fazer uma síntese disso, ou seja, o projeto todo do Empédocles
é um projeto de síntese, né? De tentar pegar todas as ideias que vieram antes e fazer alguma coisa que fosse mais arredondada, talvez, né? E que escapasse dos extremos. Então, ele formulou a teoria dos 4 elementos, que seria extremamente influente aí, por muitos, muitos anos. Então, os 4 elementos básicos seriam terra, água, fogo e ar. Então, bom, então nós já temos aí uma visão, é uma terceira visão, né? Heráclito e Parmênides, com 2 visões bastante opostas, e o Empédocles já tentando fazer uma síntese. Uma outra escola que vale a pena ser lembrada também é a dos atomistas, que é associada a Leucipo e Demócrito. Eu comentei que as datas de nascimento e morte de vários desses personagens não são muito bem conhecidas. No caso do Leucipo, há quem até duvide que ele tenha existido. Quer dizer, existe um debate se ele é uma figura histórica ou não, ou se há coisas atribuídas a ele foram escritas por outros. Teria vivido aí na primeira metade do século V a.C. Mas parece que o consenso atual é de que realmente ele viveu, ele foi uma figura histórica. Mas isso é para dar uma ideia do grau de incerteza que a gente tem sobre essas pessoas, a vida delas, né? E até sobre as obras delas, que nós temos apenas os fragmentos. Mas um expoente claro dessa escola é o Demócrito. E, bom, a ideia básica é que o mundo é feito de átomos e do vazio. Quer dizer, eles aceitam a ideia do vazio, que é necessário, como comentei, para a ideia para a noção de movimento. Né? O movimento só pode ser um movimento para o vazio, né? Sem o vazio, você não pode ter movimento. Então, os atomistas aceitam a existência do vazio, então estão discordando do Parmênides, e acham que o mundo é feito de átomos e do vazio. Então, essa é uma visão também importante. Ela acaba, bom, no desenvolvimento da ciência, lá pelo século XVI em diante, né, nos últimos 500 anos, né, 400, 500 anos, essa visão acaba se tornando aceita no mundo científico, né, uma visão bem diferente, bem mais atualizada, né, da física e da química contemporâneas, né, a noção do átomo, né, e das partículas fundamentais. Então, a nossa visão hoje se assemelha, em alguns aspectos, à ideia dos atomistas. É claro que a visão deles era muito mais muito mais simples do que a nossa, digamos, né? Era uma visão conceitual, né? Eles não tinham nenhuma experiência como nós temos, né? Sobre a estrutura atômica ou molecular da matéria. Mas os conceitos foram desenvolvidos lá. Então, é importante lembrar isso. No que diz respeito à questão da energia aqui, vale enfatizar, então, a discussão em torno dos conceitos de permanência e impermanência, que geram essa dicotomia entre as visões de Empédocles e de Heráclito, e já uma síntese, de Heráclito e Parmênides, e também já gera também uma necessidade de síntese, quer dizer, quando Empédocles tenta fazer uma síntese de Heráclito e Parmênides,
ele está reconhecendo que tanto a permanência quanto a impermanência são partes da realidade, são aspectos da realidade. Então, já até a própria necessidade de integrar essas duas coisas e de fazer uma síntese também já está presente aí. A escola tomista acaba sendo reivindicada depois, mas não muito diretamente ligada à questão da energia propriamente dita, né? Seria mais na questão da estrutura da matéria. O outro aspecto importante aqui a ser mencionado é a questão do ato e potência, que foi desenvolvida por Aristóteles. Então, Aristóteles, ele nasceu na Macedônia, né, ao norte ali da Grécia, foi discípulo de Platão, né, e para dar aí um contexto, né, ele foi tutor de Alexandre o Grande, né, Alexandre, enquanto ele era príncipe, né, o pai morreu, né, o Filipe, acabou unificando a Grécia depois da guerra do Peloponeso, ele tomou a Grécia toda, mas morreu e deixou o Alexandre assumiu, né, o posto de rei, com 18 anos, se não me engano. Mas durante a juventude, o Alexandre foi educado pelo Aristóteles. A obra do Aristóteles é muito extensa, né? Ele deu contribuições a praticamente todas as áreas da filosofia, e eu destaquei algumas coisas aqui, só para não deixar passar em branco. Ele fez o primeiro estudo de lógica formal, que é uma coisa claramente importante, né? Já que a ciência se baseia no uso do raciocínio lógico, entre outras coisas, a filosofia também, e a ciência em particular. Fez pesquisas sistemáticas em biologia, foi um dos primeiros a fazer isso, propôs uma classificação dos seres vivos, e ele já achava que, por exemplo, mudanças geológicas ocorriam muito lentamente e que não dava para ser observadas durante a vida de uma pessoa. Então, alguns aspectos aí de uma contribuição do Aristóteles, mais aí voltado para o lado da ciência. Mas para o que nós estamos focando aqui, interessa ver que o Aristóteles ele modificou a teoria dos 4 elementos de Empédocles, acrescentando mais um elemento, que seria o éter. O éter seria uma substância divina. E ele também propôs uma teoria do movimento dos corpos. Então, tem 2 aspectos aí. Primeiro é que esses elementos, então, os 5 elementos, né? Água, terra, água, fogo e ar, mais o éter, cada um desses elementos tinha o seu lugar natural. Então, a terra é mais pesada, gosta de ficar mais embaixo, a água fica acima da terra, o ar acima da água, o fogo acima do ar, então uma certa hierarquia, e o éter seria, essa substância divina, seria a substância das esferas celestes, onde estão os astros, né? O Sol, a Lua, as estrelas. Então, está muito acima de tudo. Então, parte da teoria de Aristóteles é que os corpos tendiam a se mover para ocupar o seu lugar natural. Então, a tendência da Terra é cair, é ir para o seu lugar natural, que é mais embaixo. Já o ar tende a subir. E então isso dá uma certa
direção, digamos assim, para o movimento das coisas. Um outro aspecto é que o movimento teria que ter uma causa, quer dizer, todo movimento tem que ter uma causa, e se a causa termina, o movimento para. Nós sabemos que não é exatamente assim, isso foi questionado por Galileu, a lei da inércia, né? Na ausência de uma força, um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme, né? Permanece com velocidade constante. Mas, para Aristóteles, raciocinando, né? E sem aquela noção tão clara como tinha Galileu de comparar o pensamento com observação, para o Aristóteles, a noção de um movimento sem causa era uma contradição, um absurdo. Então, se a causa parasse, o movimento também teria que parar. Então, essa é a ideia do movimento de Aristóteles. Mas na obra Metafísica, ele faz uma distinção importante para nós aqui entre ato e potência. Ato seria a manifestação atual do ser, aquilo que ele já é. Enquanto potência seriam as possibilidades do ser, aquilo que ele ainda não é, mas pode vir a ser. Então, por exemplo, um exemplo, né, comum é uma semente em uma árvore, né? A semente em ato é semente, mas em potência a semente é árvore, né? Quer dizer, a semente, sendo semente, ela em si carrega a possibilidade de vir a ser uma árvore, né? Então, mas enquanto ela está sendo semente, né, essa é a atualidade da semente é ser semente, né? Ela está sendo semente. Então, às vezes a gente fala em potencialidade e atualidade, né? É a mesma coisa. Os termos usados pelo Aristóteles foram energeia e dinamis. Então, energeia é a palavra que dá origem ao termo que nós usamos hoje, energia. Portanto, já seria importante só por isso, né? Pelo uso dessa palavra. A tradução de energeia não é simples, não tem uma tradução simples. Eu encontrei coisas assim como a realidade atuante, estar em trabalho, tender a realizar o seu próprio fim. Bom, mas o importante aí, eu acho que fica até mais claro na contraposição com dinamis, né? É essa atualidade, né? A realização, né? Tá vendo? É difícil de dizer, né? Essa realidade atuante, é o estar sendo, é o sendo si mesmo, né? Do ato, né? Da atualidade, né? Da semente sendo semente, e o outro é aponta para o vir a ser, né? Para o que pode, para possibilidades, né? Para o que pode vir a ser, né? Que é o dinamis. O que nós chamamos de energia hoje não é exatamente a mesma energia do Aristóteles, não é a atualidade, né? Ou o ato. Mas a gente pode perceber aí na relação entre esses dois conceitos, entre ato e potência, está aí capturado um aspecto de algo que sim nós associamos à energia, que é o que eu tinha chamado antes dessa capacidade de realizar trabalho, né? Que eu tinha colocado como uma possibilidade de alterar o estado do mundo, né? Quer dizer, a energia, hoje, como nós pensamos hoje, ela não pode apenas se transformar de um tipo no outro, mas ao se transformar de um tipo no outro, por exemplo, a energia mecânica ou a energia cinética tem a ver com movimento. Então, você gera um movimento. Você pode ter uma energia armazenada
com uma energia, nós chamamos hoje de energia potencial, e essa energia potencial pode ser liberada de forma a gerar um movimento. Então, você tem aí alguma coisa que tem a ver com o ato e potência, né? Então, você tem uma energia potencial que pode se transformar em movimento. É a potência se transformando em ato, né? Então, a relação estaria talvez hoje com o que nós chamamos de energia potencial e trabalho, né? O trabalho tem a ver com uma manifestação de uma alteração perceptível da realidade física. Então, nessa relação entre ato e potência, captura um aspecto da energia. Então, apesar da palavra que nós usarmos hoje não corresponder exatamente ao que Aristóteles chamava de energeia, o conceito dele de energeia acaba incorporado em parte do que nós entendemos hoje como energia. É claro que isso é a evolução das ideias, do conceito, foi muito longa, durante muito tempo. A própria palavra dynamis também, né, da origem à dinâmica, que hoje nós associamos ao movimento, né? A teoria da dinâmica do Newton, a equação dinâmica, né? É a teoria que fala sobre o movimento dos corpos. Mais do que... Então, hoje nós associamos a palavra dinâmica muito mais ao movimento do que essa potência, essa possibilidade, né, as possibilidades, né, do que o ser pode vir a ser. Então, essa é uma evolução semântica, e aqui eu estou falando dos termos no contexto da física. Então, bom, então nós temos então esses dois aspectos principais da energia, né? A mudança e a constância em meio à mudança, e eu vou chamar da capacidade de realizar trabalho. Esses dois aspectos estão refletidos aí na Grécia Antiga, na investigação em torno dos conceitos de permanência e impermanência, né? No embate entre monistas e mobilistas, na síntese do Empédocles, e também o outro aspecto, que é a capacidade de realizar trabalho, está aí investigado na teoria do ato e potência do Aristóteles. Então, claramente, ainda não há um único conceito que reúna tudo isso, mas esses diferentes aspectos da energia já estão sendo examinados, né? Então, lá a partir do século XVI, isso vai ser retomado num contexto diferente, num contexto de uma examinação, de um exame mais atento à observação empírica, né, e à formulação de teorias científicas como a gente entende hoje, né, no sentido de teorias de uma ciência mais moderna. Então, para terminar, vou só comentar aqui sobre o primeiro motor a vapor, que foi produzido por Heron, de Alexandria. O Heron foi um matemático e um grande inventor, que viveu lá no primeiro século depois de Cristo, na cidade de Alexandria, né, no Egito. Então, é chamado de Eulípila. É basicamente dá para ver na figura aí, você aquece água, quer dizer, dentro
tem um espaço fechado ali, contendo água, a água é aquecida, o vapor sobe e, né, então aqui dentro tem água, essa água, o vapor sobe e ele sai por essas aberturas aqui, e pela forma como esses jatos de vapor estão sendo direcionados, faz com que essa peça gire. Então, você tem aqui o calor sendo transformado em movimento mecânico, né? Em movimento. Então, isso é a primeira versão de um motor a vapor, é o princípio básico. Não teve aplicações na época, né? Toda a discussão que eu falei antes foi uma discussão bem teórica, bem conceitual. O Heron acabou inventando isso, mas não teve muitas aplicações. As aplicações eram mínimas, eram para mostrar, enfim, para gerar algumas ilusões de óticas, enfim. Não teve grandes aplicações. Obviamente, depois o motor a vapor vai se tornar uma peça fundamental da revolução, da revolução industrial, né? Que vem bem mais tarde. Mas aí, no caso, foi uma invenção meio exótica que não teve grandes consequências práticas. Mas não deixa de ser interessante notar que já foi produzido lá nessa época. Bom, então é isso, eu vou terminar o vídeo aqui, e obrigado a todos que acompanharam até aqui.